Mão. A ponte inteiramente o mundo numa grande variedade de vertebrados, como a rã, o elefante, o morcego ou o ser humano. Os membros possuem o mesmo plano anatômico subjacente, 5 dedos ligados a um conjunto de ossos no pulso. A partir dali, um antebraço composto por 2 ossos conduz a um osso longo, junto ao ombro. Nós, os seres humanos, utilizamos as mãos para fazer fogueiras, cozer colchas, pilotar aviões, escrever, escavar, remover tumores ou tirar coelhos da cartola. Com a sua criatividade ilimitada, o cérebro humano talvez seja aquilo que nos define como espécie única. Mas sem mãos, todas as ideias grandiosas que engendramos seriam inúteis. A razão pela qual conseguimos utilizar as mãos para desempenhar tantas ações é sua anatomia extraordinária. Sob a pele, as mãos são uma requintada integração de tecidos. Só o polegar é controlado por 9 músculos distintos. Alguns encontram-se associados a ossos no interior da mão e outros serpenteiam até o braço. O pulso é um aglomerado flutuante de ossos e ligamentos entretecidos com vasos sanguíneos e nervos. Os nervos prolongam-se até a extremidade de cada dedo, depois de se ramificarem. A mão é capaz de gerar forças meticulosas e forças colossais. Um relojoeiro consegue servir-se das suas mãos para fixar molas no lugar certo, ao microscópio. Um lançador de basebol pode utilizar a mesma anatomia para arremessar uma bola a 160 km/h. Em 1833, num período em que a teoria da evolução começava a germinar, o grande cirurgião escocês Sir Charles Bell não tinha dúvidas. Bastava uma observação pormenorizada da mão para pôr termo à controvérsia. Ela exibe a melhor e derradeira prova desse princípio da adaptação que é demonstrativo do plano da criação, escreveu num dos seus livros mais famosos. Na argumentação de Bell, existe apenas um problema. Ela não explica por que razão há outras espécies também com mãos. Ninguém imagina que os 5 dedos na extremidade do braço de um orangotango sejam outra coisa qualquer. Noutros casos, porém, é preciso olhar com mais atenção. As asas de um morcego podem parecer tiras de pele, mas sob ela, o morcego tem os mesmos 5 dedos que um orangotango ou um ser humano, bem como um pulso ligado ao mesmo aglomerado de ossos do pulso, ligados aos mesmos ossos longos do braço. Quando escreveu A Origem das Espécies, Charles Darwin destacou esta coincidência. Haverá coisa mais curiosa do que a mão de um homem, feita para agarrar, a de uma toupeira, feita para escavar, a pata de um cavalo, a barbatana de um golfinho e a asa de um morcego, todas construídas segundo o mesmo padrão. Perguntou. Para Darwin, havia uma resposta direta. Temos laços de parentesco com todos os animais com mãos e herdamos-las de um antepassado comum. Os investigadores dos últimos 150 anos escavaram fósseis em todos os continentes. Compararam a anatomia das mãos nos animais vivos. Estudaram os genes responsáveis pela construção das mãos. E encontraram sempre provas da alegação de Darwin. As nossas mãos começaram a evoluir há pelo menos 380 milhões de anos, a partir das barbatanas robustas e musculadas dos parentes extintos dos atuais peixes pulmonados. No interior dos lobos dessas barbatanas, havia ossos grossos, correspondentes aos ossos dos nossos braços. Ao longo do tempo, os descendentes destes animais também desenvolveram ossos mais pequenos que correspondem aos ossos, pulsos e dedos. Os dígitos surgiram numa fase posterior, tornando-se separados, o que permitia aos animais agarrarem a vegetação subaquática. As mãos primitivas eram mais exóticas do que as atuais. Algumas espécies possuíam 7 ou 8 dedos. Quando os vertebrados começaram a caminhar sobre terra, há 340 milhões de anos, a mão tinha apenas 5, e nunca mais recuperaram a exuberância original dos dedos. Apesar disso, as espécies vivas apresentam uma grande diversidade de mãos, desde as barbatanas dos golfinhos, as asas das águias e aos ganchos de suspensão das preguiças. Os cientistas começam a perceber as alterações moleculares que conduziram a variações tão dramáticas, sublinhando que todas as mãos evoluem aproximadamente da mesma forma. Existe uma rede de muitos genes que compõem uma mão e todas as mãos são constituídas por variações dessa rede. Bastam mudanças subtis nestes genes para tornar os dedos mais compridos, para fazer alguns deles desaparecer ou para transformar unhas em garras. Por mais diferentes que a asa de um abutre e a pata de um leão possam parecer no plano exterior, a diferença entre ambas poderá reduzir-se a alguns ajustes. Um pouco mais de proteína aqui, um pouco menos de proteína ali. Darwin só podia reconhecer os sinais externos indicativos da evolução das mãos a partir de um antepassado comum. Agora, os cientistas estão também a descobrir os sinais internos,